O PSD formalizou essa semana a escolha de Ronaldo Caiado, do PSD, como pré-candidato à presidência da República. E nós temos o prazer de entrevistá-lo a partir de agora aqui no Central de Notícias. Candidato, já posso chamá-lo assim, Seja muito bem-vindo. Deixou o governo de Goiás, já entregou ao seu fiel escudeiro e vice, Daniel Vilela, que agora é pré-candidato ao governo do Estado, e o senhor assume a sua candidatura, pré-candidatura à presidência da República. Candidato, eu quero começar lhe perguntando, nós até mostramos aqui um painel ontem no Central de Notícias, o Kassab sempre vendeu o PSD e a candidatura do PSD como a terceira via, ou o que ele chama de melhor via. Só o que vemos, de fato, são 5 candidatos ocupando a mesma raia da direita, o senhor Flávio Bolsonaro, o Renan Santos, o Aldo Rebelo e o Romeu Zema, contra alguém hegemônico de esquerda, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero ouvir do senhor, primeiro, como o senhor se considera, como o senhor se vê nesse espectro político, a sua candidatura é uma candidatura da direita, e como o senhor fará para furar essa polarização que opõe Lula e Flávio Bolsonaro? Bem, boa tarde, Amanda, muito obrigado aí pelo espaço. Também cumprimento aí o Yander e a Marcela, poder participar dessa conversa aí na Central Notícias SBT News. Bom, vamos lá. Primeiro, a característica do primeiro turno é exatamente esta que você colocou aí. Vários candidatos, com vários partidos se colocam. Tá? A gente, na política, nunca tenta transferir para o primeiro turno, que é o segundo turno. No segundo turno, você tem os dois que vão chegar lá. Mas o primeiro turno é exatamente esse assunto. Agora você pergunta, Caiado, como então romper essa bolha que está aí estruturada? Primeiro, Amanda, porque não é uma característica, não é o traço dominante da política brasileira esse tipo de comportamento, ou seja, da polarização. Então, eu entendo que quando começar os debates, aí sim, aí você vai ter uma noção do que pensa cada candidato. Hoje você tem uma vertente que é essa construída e que interessa àqueles que realmente querem mantê-la. E que cabe a mim a condição de poder exatamente romper essa situação e dizer, olha, não você vai escolher um candidato porque é baseado no número, é baseado naquele que só teve insucesso e deixar aquele que tem mais competência, que tem mais capacidade de argumentar, que tem muito mais, ao invés do achismo, resultados concretos para poder apresentar à sociedade? Então, qual é a escolha do cidadão que vai nos ouvir, que vai nos assistir? Olha, você quer ter condição de viver em condição de segurança, de boa educação, condições amanhã de avançar no social, não essa história do PT de 20 anos que vai acabar com a fome no Brasil, que isso não acaba nunca na mão deles. Então, quer dizer, o que você deseja no Brasil? É discutir inteligência artificial, tecnologia, buscar os jovens para se interessarem dentro de uma perspectiva que não tem que ir para consulado para ir embora do Brasil, mas ver um Brasil crescente ou um Brasil que cada vez se apequena mais, cada vez perde mais o brilho do debate político e fica essa eterna polarização do 8 de janeiro, empobrecendo o debate político, empobrecendo a argumentação, empobrecendo a capacidade de crescimento do país. Veja bem, como você me coloca, certas vezes eu sou colocado por várias posições, eu sou o Ronaldo Caiado, que há 40 anos sou conhecido, então não preciso ficar me rotulando. Eu sempre fui centro-direita, todo mundo sabe disso. Agora, só que sou um centro-direita que, como governador de Goiás, eu soube governar o Estado, fui eleito e reeleito no primeiro turno, e a população de Goiás, sem dúvida nenhuma, hoje enxerga os avanços que nós obtivemos. Então é isso que o brasileiro espera do presidente da República. Candidato, o senhor se enxerga como um candidato mais moderado, por exemplo, do que Flávio Bolsonaro? Porque o senhor falou agora centro-direita, e o Flávio Bolsonaro
claramente é uma candidatura de direita. Primeiro, o senhor se enxerga como um candidato mais moderado que Flávio Bolsonaro, e quando o senhor faz essa comparação de experiência e de achismo, o senhor acha que falta experiência ao senador e que ele tem muitos achismos? Eu não digo a você que é algo que eu aprendi na minha vida. Você não aprende a governar na cadeira da presidência da República. Você tem que ter algo ao chegar. Você tem que ter ali a estatura moral, certo? E, ao mesmo tempo, um grau de independência, Amanda, para chamar os presidentes dos poderes, sentar junto a eles e, ao mesmo tempo, você, a partir dali, você poder dar o rumo para o seu país. É o que eu fiz como governador. Eu não governei sozinho. Chamei os poderes todos, tá certo? E disse, olha, a tarefa é conjunta. Eu hoje sou um governador do estado, era, né? Governador de estado, mas o ritmo foi este aqui, que a população aprovou e me elegeu governador do estado. Então, esta é uma característica que tem que ser deixada bem clara, este nível de procedimento. Agora, veja uma coisa que é importante, eu peço a reflexão de todos que estão nos assistindo neste momento. Veja bem. Os candidatos que se propõem a ir para o debate, se propõem a levar discussão com argumento e com conteúdo. Tá? Tarcísio é um governador preparado, competente, consolidou-se não só como ministro, mas o exímio governador do estado. Ao mesmo tempo, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, superando os momentos mais difíceis daquele estado, que todos nós brasileiros acompanhamos, resgatando a economia do estado, o equilíbrio fiscal, superando enchente, superando seca e sendo ali uma pessoa hoje respeitada dentro de um padrão de excelência. O Ratinho, esse jovem que surpreendeu a todos, aquele que realmente passou para cima, deu ao Paraná essa perspectiva que ela é real, de um estado arrojado, de um estado moderno, tá certo? Então, eu falo para você, eu peço a todos que estão nos ouvindo, veja, tantas cabeças boas neste momento, trabalhando no sentido o quê? De romper a polarização. Ora, se coube a mim essa condição de representar o PSD, o que eu quero fazer é exatamente juntar tudo isso para que a gente possa mostrar para o eleitor brasileiro, para a dona de casa, para o jovem, para o idoso, para todos aqueles que hoje se sentem desesperançosos, que, olha, nós não vamos, mas nós vamos romper essa polarização e vamos fazer no Brasil o que nós fizemos nos nossos estados. É possível fazer. Então, esse aqui é o ponto principal. Então, nós não estamos desenhando nada que não seja aquilo que nós fizemos. E eu buscarei todas essas lideranças para que estejamos unidos dentro de um projeto para dizer, brasileiro, fique tranquilo, você sabe que terá um engajamento nosso, que nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Candidato, combater a corrupção e o narcotráfico. Eu vou passar para o Yander, mas só faltou o senhor responder um ponto da minha pergunta. O senhor enxerga a sua candidatura como uma candidatura mais moderada do que a de Flávio Bolsonaro? Menos à direita? Eu diria a você que eu sou bem contundente nos meus argumentos, mas me curvo à decisão daquilo que é da maioria. Essa é a minha posição. Eu sou um democrata na essência, como parlamentar em todos os momentos da minha vida. Jamais neguei a decisão das urnas ou do painel de votação. Então, eu sou um democrata na essência. Combativo, sim, mas também com humildade de reconhecer quando ganho ou quando perco uma eleição. O senhor não vê a família Bolsonaro como democrata na essência? Não cabe a mim ficar rotulando A ou rotulando B. Cabe o eleitor nos analisar no debate e poder escolher qual é que é o melhor para o Brasil. É por isso que eu falo, mais do que nunca, Amanda, é preciso nós elevarmos o debate. É fundamental. Nós não podemos empobrecer o debate.
O debate ele tem que sair daquela bolha, um contra o outro. Ontem mesmo eu estava comentando um fato que deve ser replicado. Tem uma entrevista do Zico, que é maravilhosa, para explicar tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil. E ele contou o seguinte, rapidamente. Minha mãe e a mãe do Roberto Dinamite iam para todos os nossos jogos, elas iam juntas. Eu e o Roberto, minha e a mãe do Roberto Dinamite. Lá nós nos atracávamos, tá certo? Terminado dali, ela nos chamava e nós continuávamos amigos o dia a dia. Isso hoje no Brasil parece que ficou proibido. Olha, eu no plenário debato com todos, todos. Eu não tenho dificuldade de debater, foram 24 anos no Congresso Nacional, mas isso não impede você de depois estar ali no cafezinho da Câmara, do Senado, conversando com seus colegas que não pensam como você. Será possível que nós vamos empobrecer a política por falta de argumento, ficar nesse grau de radicalismo? Onde aí o Zico ensinou, olha, a minha mãe e a mãe do Roberto Dinamite não deixava com que nós nos afastássemos e continuamos a vida amiga a vida toda. Será que nós não podemos ter esse Brasil nas eleições? Ora, como é que você pode governar um Brasil como está? Você precisa de ter a pessoa que tenha equilíbrio, que saiba o rumo, mas que entenda a oposição, mas que busque aquilo que, na verdade, o PL não conseguiu. O que foi? Vinham 5 mandatos de Lula, intercalado aí por Michel Temer, num período, e aí nós tivemos a condição de eleger o presidente Bolsonaro. Ora, é o que eu falo. O problema vai ser eleição? Não. Ganhar do Lula, qualquer um que for para o segundo turno, ganha do Lula. Qualquer um. Não tem dificuldade. Agora, eu lhe pergunto, ele saberá governar e continuar ganhando as eleições ou terá outra recaída como teve em 2022? Por que lá em Goiás ganhei e repeti a vitória no primeiro turno, vamos passar por nosso sucessor e o PT lá não tem mais chance alguma de poder ali assumir o governo? Porque já não é mais opção. Então, não é ganhar a eleição. Você tem 2 fatores determinantes na eleição de 2026. 2 grandes fatores. Ganhar é uma, é a mais fácil. Segundo, governar é a mais difícil. Poder dar ao brasileiro a oportunidade de dizer, realmente, melhorou saúde, educação, segurança pública, hoje eu ando pelo Brasil todo. É isto que o eleitor, o cidadão comum, a mulher que vai à feira, pega o ônibus, leva a criança no colégio, é isso que ela quer hoje para o Brasil. Eu vou chamar nossos analistas para participarem dessa conversa. O Yander Porcela está por aí, que ele ficou de fora da última vez. Deixa eu começar por você, Yander. Governador, eu queria entrar na discussão sobre a formação da sua chapa. Queria saber qual perfil de candidato a vice o senhor busca nesse momento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria saber se o senhor considera convidar o governador, ex-governador agora, né, Romeu Zema, de Minas Gerais, para compor essa chapa, para ser o seu candidato a vice. E Yander, em terceiro lugar, se não for só um minutinho, Zema... Yander, caiu a conexão, infelizmente caiu a conexão do nosso Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República pelo PSD, que estava nos dando uma excelente entrevista, mas calma, que nós vamos tentar reconectar. Deixa eu conversar aqui com os nossos analistas, enquanto a gente retoma essa comunicação com Ronaldo Caiado. Assim que a gente conseguir restabelecer, o Renan Truff, nosso editor-chefe, vai me avisar, vai soprar no meu ouvido. Enquanto isso, eu converso com o Yander e com a Marcela. Yander, faz um apanhado. Foi bastante interessante o que o Ronaldo Caiado, eu acho que foi a primeira vez, pelo menos a primeira entrevista que eu assisti, em que ele coloca claramente que ele se considera um democrata, ele classifica a candidatura dele como centro-direita e ele faz essa distinção com o Flávio Bolsonaro. Antes ele tinha falado na questão da experiência. Agora ele diz que ele aceita, ele se curva aos resultados das urnas. Se ganhar, ganhou, se perdeu, perdeu. Eles estabelecem uma distinção entre o que ele considera uma postura democrática, e aí ele não fala com todas as letras, mas deixa subentendido uma postura de não aceitar a legitimidade das urnas, né? Amanda, eu achei interessante o que o governador Caiado falou sobre Flávio Bolsonaro. Deixa eu te interromper de novo, eu só estou interrompendo o Yander hoje. Yander, continua com a sua pergunta, retoma você a palavra, mas aí segue com a sua pergunta
para o candidato Ronaldo Caiado. Em seguida, a gente debate aqui. Governador, eu vinha perguntando sobre o seu possível candidato a vice, sobre a formação da sua chapa. Eu queria saber, em primeiro lugar, qual perfil de candidato a vice o senhor procura nesse momento. Em segundo lugar, se o senhor considera convidar o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, para compor essa chapa, para ser o seu candidato a vice. Em terceiro lugar, se não for Zema, quais outros nomes o senhor considera para essa vaga na chapa? Bom, Yander, realmente você soube que eu recebi a notícia que seria candidato pelo PSD domingo, eram quase 11 horas da noite. Foi minha apresentação à imprensa que o partido, na segunda-feira, às 4 horas da tarde, ontem eu entreguei ao governo, já estou em São Paulo desde ontem à noite. Vou continuar aqui, tenho várias reuniões com o presidente Kassab, com várias outras lideranças também da política, tanto de São Paulo quanto nacional, mas realmente essa pauta da vice, neste momento, ela não foi ainda desenhada, né? Não foi ainda pautada. É lógico que ela é relevante. Agora, quanto ao colega Romeu Zema, meu governador amigo e vizinho lá das Minas Gerais, sabe o carinho que eu tenho, nós governamos juntos aí 7 anos e 3 meses. Quando eu estive com ele me disse que, olha, cara, eu seguirei o primeiro turno e vou aguardar o resultado. Então, cabe a mim, em primeiro lugar, respeitar a posição do Zema, que eu convivo maravilhosamente bem com ele. São dois estados irmãos ali, somos nós goianos e os mineiros, entende? Então, eu respeito a posição dele. Ele é uma pessoa que tem o perfil, tá certo? Que representa o segundo maior eleitorado do Brasil, tá certo? Todos nós temos ele com um carinho enorme e um respeito. Mas essa decisão terá que ter o autorizo dele. A Marcela Matos tem uma pergunta para o senhor, candidato. Boa tarde, governador. Também vou fazer aí, igual o Yander, uma pergunta 2 em 1. A primeira é a seguinte: aliados do presidente Lula classificam a sua candidatura como uma mera linha auxiliar da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, eu gostaria de saber como que o senhor recebe essa declaração e se o senhor pretende, ao contrário do que dizem, de fato desgastar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. E, para complementar, aliados ali do PL, o próprio presidente Valdemar Costa Neto, tentam fazer um aceno ao senhor, dizendo que o senhor poderia, por exemplo, virar ministro da Segurança em um eventual governo Flávio Bolsonaro. A minha dúvida é se o senhor aceitaria este convite. Bom, primeiro que as pessoas sabem aí da minha história de vida, né? São quase 40 anos aí nessa disputa e que eu sempre honrei os votos que recebi. Você nunca me viu envolvido em negociata, você nunca me viu envolvido em corrupção. Sou uma pessoa que passa do discurso para o resultado, como é Goiás, um governador aprovado com 88%. Nunca existiu isso na história do nosso estado. As pessoas que hoje se orgulham de morar, de ser goiano, pela condição com que o Estado, junto com a população, resgatou a credibilidade. Então, eu diria a você que toda e qualquer opinião vinda do PT, ela não tem a menor relevância, né? Porque realmente o PT, ele hoje sabe que ele está batido. Tá? A certeza que o PT tem é que com 51% de rejeição, e o Caiado com 88% de aprovação no Estado, né? Lógico, ele com 51% de rejeição no país, porque todo mundo o conhece e sabe. Eu, onde me conhece, 88% de aprovação. Então, eu sempre tive uma característica de ter posição. Tá? E essa posição é a que o PSD, que é um partido que eu quero aqui neste momento cumprimentar, porque ele podia também ter se posicionado na condição de abster, de lavar as mãos,
de poder ser um partido neutro, como tantos outros ficaram nessa posição. Não, o partido teve a coragem de poder ali colocar um nome e dizer, olha, será o candidato do partido. Então, eu sou um candidato independente e que vou para o debate. Agora, os que tiverem maior competência chegar ao segundo turno, sem dúvida nenhuma, eu estarei lá. E aí eu vou poder fazer o debate resgatando 38 anos atrás. Né? Um mano a mano, eu e o Lula. Né? Eu e o Lula, 38 anos atrás. Lula, tá aí, ó, o que você fez com o Brasil? Né? Olha aí, o que cresceu no Brasil foi o narcotráfico, as facções criminosas e a corrupção. Veja bem o estado de Goiás. É a referência em segurança, em equilíbrio fiscal, em educação, em inteligência artificial, a autoridade de minerais críticos, há um estado que tem transparência plena dos seus gastos, é um povo que hoje tem orgulho de viver no estado. Enquanto o Brasil que você governou foi caudatário aí de tudo que tinha como primeiro lugar antes de você assumir o governo. Candidato, eu sei que o senhor tem um tempo apertado, um compromisso em seguida, então vou fazer uma última pergunta de ordem muito prática, que é como o senhor pretende estruturar a sua campanha. O senhor mesmo disse, ficou sabendo que será candidato, teve essa confirmação às 11 horas de domingo. Então, quais são os próximos passos, principalmente, dado esse quadro, em que há dificuldade de montar os palanques estaduais? Por exemplo, o PSD no Rio, com Eduardo Paes, apoia Lula. Em Minas Gerais, pode apoiar Flávio Bolsonaro, o próprio Matheus Simões, ou o senhor, porque vocês são do mesmo partido, né? O senhor e Matheus Simões, né? Também tem uma dificuldade em São Paulo, aqui em ter um palanque, nos estados do Nordeste. Como é que o senhor vai compor, estruturar essa campanha, financiar essa campanha? Isso está sendo debatido e montado com Gilberto Kassab, o que o senhor pode adiantar? Eu posso dizer o seguinte, primeiro, essa estruturação já está sendo feita. Eu já estou aqui em São Paulo. Tá? Então, não é algo que é uma hipótese. Já estou aqui. Reunido hoje e amanhã com o PSD, com o presidente Kassab, com outras pessoas que estarão nesses eventos nossos no decorrer de 2 dias. Depois estarei também todo o período da Páscoa aqui. Também estarei dia 7, se não me engano, na segunda-feira, já num grande encontro dos prefeitos, todos de São Paulo, aqui no AMB. Já estarei trabalhando toda a parte da campanha de marketing, de pessoas que estarão nos assessorando e dos palanques que estão sendo feitos. E aí vou um a um. Veja bem, neste momento, se não me engano, o Kassab está em Minas Gerais, certo? Bom, tratando exatamente deste assunto que você colocou, tá? O Matheus é um candidato do PSD. Bom, você colocou São Paulo. São Paulo, o Tarcísio é do Republicano. Mas você viu que toda a força do presidente Kassab aqui, que é uma estrutura forte, todos nós estamos apoiando também o Kassab. Então está claro, tem dificuldade alguma. Ora, não tem porquê você trabalhar contra um governador que está dando certo e que é hoje unanimidade o que mudou na vida do paulistano. Então, está aí. Você coloca também o Rio de Janeiro. É um assunto que o próprio Kassab irá lá também articular e ver. Você não incluiu Bahia. Por exemplo, lá existe uma posição clara de que o PSD vai marchar com o PT. Lá nós vamos para o palanque do ACM Neto, certo? Do União Brasil. Então, Pernambuco, o Kassab também está articulando, junto à governadora Raquel, a posição nossa. Então, você há de convir que, modéstia à parte, eu tenho o maior articulador político que existe hoje no Brasil, montando essas estratégias em todos os estados. Então, você vê que não é uma candidatura de improviso. É uma candidatura que tem musculatura política, tem densidade política e eleitoral. E tem um candidato, modéstia à parte, que, a hora que nós começarmos a debater, aí nós teremos uma outra realidade. Hoje, a radiografia é uma radiografia borrada,
né? Você não tem uma imagem clara. Amanhã você vai ter uma ressonância magnética. Aí você vai ter a imagem perfeita de quem a sociedade deseja votar e eleger presidente da República. Agora falou o médico Ronaldo Caiado, porque também é médico, né? Ou, acima de tudo, em primeiro lugar, médico, né? Candidato, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação aqui no Central de Notícias. Agradeço demais. Volte outras vezes. Boa sorte, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Amanda. Muito obrigado aí a Marcela e ao Yander. Muito obrigado pelo espaço que nos deu para a gente poder também argumentar um pouco mais de tempo. E vocês foram extremamente aí complacentes aí comigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Volte sempre. Me disseram que o senhor tinha compromisso depois, candidato, mas o senhor voltará certamente muitas outras vezes aqui ao SBT News. Te agradeço demais, viu? Feliz Páscoa.